Então, a iluminação completa de um ser é a integração de todos esses níveis de consciência. Sejam bem-vindos! E continuando os nossos vídeos aqui sobre a árvore da vida, hoje eu trago para vocês a informação desta Sefirá aqui, a Sefirá de Binah, que é a Sefirá número 3 da árvore da vida. Binah é a compreensão, é o momento de colocar as ideias em ação e encontrar o caminho para a realização. Por isso, Binah diz que é o momento de unir mente e coração. Binah, ela está no topo da coluna da esquerda, que representa a coluna do rigor, e ela forma a tríade junto com Hokmah e Keter. Binah se refere aos aspectos analíticos e distintivos do pensamento de Deus. É o elemento feminino superior da divindade e é simbolizado como a mãe da Shekinah. Muitos símbolos, então, associados à Sefirá de Binah são idênticos aos símbolos que representam a Shekinah. E para quem não sabe, Shekinah e Kundalini são a mesma coisa. Binah, ela é então a compreensão intuitiva ou a contemplação também, e é como um palácio de espelhos, porque ela reflete de Hokmah a luz pura da sabedoria, e essa luz pura da sabedoria começa a tomar forma através de ideias aqui nessa esfera de manifestação Binah. Então é como se ela pegasse aquele desejo que surgiu lá em Hokmah e ela transformasse esse desejo em infinitas possibilidades a partir de uma ideia. Então quando você lança uma ideia para o universo, você está lançando uma ideia aqui para essa Sefirá, que é considerada o útero do universo. Então essa sua ideia, quando chega nessa emanação de consciência, ela tem infinitas possibilidades de se manifestar na matéria. Por isso que ela está associada ao feminino e ao útero, e também ela está associada simbolicamente à vagina da mulher, porque é aqui que a criação nasce. É como se aqui nessa esfera de consciência ela desse a luz a algo que vai se manifestar na matéria. Então é aqui que se engravida uma ideia para que ela possa fazer os outros caminhos até chegar no nosso mundo físico. Isso desde uma lâmpada, um pincel, uma caneta até um ser humano. O espírito, ele começa a ser manifestado aqui nessa Sefirá, até ele chegar, definir em que família ele vai nascer e nascer propriamente dito na Sefirá de Malhut, que é aqui esse mundo de terceira dimensão. Então tudo primeiro como criação, né? Quando se engravida a ideia, acontece aqui nessa Sefirá, nessa emanação de consciência chamada de Binah. Trazendo para um nível mais psicológico, para você entender melhor, Binah é a sabedoria processada, mais conhecido como o raciocínio dedutivo. Dessa forma, talvez fique mais fácil de você compreender o que é essa esfera de consciência chamada de Binah. Então, ela é um processo racional que trabalha para desenvolver uma ideia completamente. Então, dar vida, dar forma àquilo que nasceu de uma ideia, começa dentro dessa esfera. O papel de Binah é transformar a luz-amor, ou seja, o amor infinito, que até então tudo que existe, quando ainda não existe nada no manifesto, é apenas a energia criadora, a energia da fonte criadora
que nós conhecemos como amor incondicional. Então, Binah pega toda essa luz e transforma ela com as infinitas possibilidades deste campo de manifestação em um mundo onde seja possível a existência na forma física. O atributo de Binah é nomeado como fatalidade, porque é a partir e através dessa sefirá que o universo é colocado em movimento, dando a possibilidade de existência em todas as formas possíveis. Binah é conhecida também como o Espírito Santo, e no terceiro dia da criação serviu de fundamento para toda a criação, porque a criação se inicia no 3. E aqui então se constata a presença das 3 forças que interagem juntas no processo de criação, que nós conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo, ou positivo, negativo e neutro. Como o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador, de Deus, nós percebemos aqui as mesmas forças que estão presentes na criação do macrocosmo universo, também são as mesmas forças que estão presentes na criação do microcosmos homem. Olha que interessante essa informação. Então, Binah, ela é a sefirá das formas. Tudo que você imaginar de formas surge nesse nível de consciência. É aqui, nessa sefirá, que se permite ao espírito ter um veículo para as suas experiências. No universo material, a sefirá de Binah, ela se manifesta como o planeta Saturno, que está relacionado com a capacidade de dar forma aos acontecimentos. E a hierarquia de anjos regentes na esfera de consciência Binah é a hierarquia dos tronos, e o príncipe, o representante, o anjo representante, é o anjo Cassiel. E Binah, ela completa aqui na árvore da vida o triângulo, que é a pirâmide das 3 sefirás mais elevadas, as 3 consciências mais elevadas da criação. E são essas 3 consciências juntas que dão origem a todas as outras sefirás. Então, essas emanações de consciência vão gerando outras consciências até chegar no nosso nível de consciência, aonde o ser humano ele nasce na forma física, ou seja, o espírito se manifesta na forma física dentro de um corpo físico, como eu, como você. Então, essas 3 sefirás superiores, elas transcendem toda a concepção intelectual, mas podemos ser iluminados por elas através da intuição. E isso acontece em momentos de graça da nossa vida, como por exemplo, um momento de profunda meditação, de profunda conexão com a nossa divindade, a divindade que existe dentro de cada um de nós. E também através das orações. Binah é a capacidade de entender o sentido interior e permite que você compreenda a inteligência criativa que anima toda a nossa realidade. Binah é uma inteligência capaz não somente de libertar a alma do corpo, mas também de transformar toda a matéria no lar do divino. Praticamente, ela nos transforma no templo divino. Então, Binah, ela exige de cada um de nós a elevação da nossa consciência através da meditação e da conexão com o nosso espírito.
para que os nossos desejos possam tomar forma no mundo físico. Ou seja, para que os nossos desejos se manifestem, é necessário que a gente faça essa conexão, eleve a nossa consciência, se conecte com o nosso espírito, e é deste lugar da consciência, deste plano superior da consciência, que os nossos desejos, que são ideias para Binah, comecem a tomar forma e descer para o mundo da matéria. Então existe um nível, um processo de trabalho que depende da nossa conexão, que depende da nossa elevação de consciência. E aqui, elevação de consciência é elevar a nossa vibração, elevar a nossa frequência para que a nossa consciência chegue na mesma vibração da esfera Binah, do nível de consciência Binah, para que nós possamos então acessar este útero de manifestação e através daí fazer com que essa manifestação, esse desejo desça para cada um de nós. Então é como se a gente fizesse esse poder de atração funcionar através da elevação da nossa consciência. Por isso que ela é chamada de útero. Então, toda vez que você ouvir alguém falar que os seus desejos já existem no plano superior, os seus desejos já existem no vórtice, ou o seu desejo já existe no útero cósmico, quando você ouvir esse tipo de frase, esse tipo de afirmação, significa que nós estamos falando da Sefirá, número 3, da árvore da vida. Então, percebe como as coisas se conectam? Então, toda vez que você falar que o seu desejo já existe no plano superior, ele já existe aqui nesse útero cósmico. Ou, em outras palavras, ele já existe no vórtice. São várias formas de ensinar a mesma coisa. E no final, quando a gente vai entrando nesse conhecimento, a gente percebe que as filosofias, que os ensinamentos, em um determinado ponto, eles se conectam. E eu acho muito legal isso, porque isso abrange, traz pra gente uma expansão de consciência para ver que lá muito atrás, milhares de anos, já se ensinava um processo que às vezes era conhecido por um nome diferente. Árvore da vida, Cabala, ou útero do universo, ou vórtice. Eram ensinados por diversas culturas, mas que no final das contas estamos falando de um mesmo processo. Então é por isso que eu trago aqui essas informações da árvore da vida, porque até então muitas pessoas ligam a Cabala, a uma religião específica, no caso o judaísmo, mas não. Principalmente aqui a árvore da vida, ela é o mapa da criação, ela não está relacionado a nenhuma religião, mas ela é um mapa que traz para gente uma abertura de mente com relação ao processo de criação do universo e como nós estamos inseridos em consciência em cada um desses processos. Quando a gente entende esse processo aqui, a gente começa a entender que existem fases da nossa vida, como um jogo mesmo de videogame, que você tem fase por fase para você completar o jogo. Aqui na árvore da vida é a mesma coisa. Cada sefirá é como se fosse uma fase do jogo. E é importante você conhecer cada uma das fases, porque é em cada uma dessas fases que você completa um processo seu, da sua existência, para você subir de nível ou para você elevar mais a sua consciência. Em outras palavras, para você se conectar mais com o espírito que existe em você, com seu eu superior, centelha divina ou Deus. Quanto mais elevado o seu nível de consciência, de acordo com os atributos, as virtudes aqui de cada uma dessas consciências da árvore da vida,
mais iluminado você está. Então, a iluminação completa de um ser é a integração de todos esses níveis de consciência, ou seja, o conhecimento e a prática, a incorporação desses atributos, dessas forças e dessas virtudes na nossa vida. Muito legal isso, né? E eu te espero então no próximo vídeo, onde eu vou falar da Sefirá número 4. Um grande beijo para você!